Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contacts Podcast. E hoje nós vamos falar sobre como que nós podemos garantir que nossos clientes tenham uma experiência incrível com os nossos produtos, com os nossos serviços. E para falar sobre esse assunto hoje, eu convido uma pessoa muito especial que faz parte da minha vida e que é a Ana Vieira. Desde já seja muito bem-vinda. Obrigada, Rê. A esse podcast. Nós nos vemos bastante até, né? Bastante. Como de almoçar junto? Talvez nós sejamos da família, né? É, por aí. Ela é minha cunhada, gente. Minha cunhada. E mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. E queria que você se apresentasse, que você falasse quem que é a Ana. Esse Ana Vieira, na verdade, tem uma discussão sobre isso. Porque algumas pessoas é Ana Vieira, outras pessoas é Paula, porque o nome dela é Ana Paula. Mas eu costumo chamar de Paula. Tem uma crise de identidade. É, tem isso daí, né? Se você quiser falar Paula aqui, tá tudo bem. Paula? Né? Ana. Eu vou falar Paula, que eu sempre chamo de Paula. É isso aí. Não, vou me apresentar e vou explicar Quem pouco. Quem que é Ana Paula Vieira? E tem o Novaes aí no meio, né? Gente, os nomes compridos. Quem que é Ana Vieira? O que que você faz? Com o que você trabalha? Me fala um pouco da sua experiência, de tudo que você faz. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e a gente fala bastante sobre o empreendedorismo e eu fico muito orgulhosa de ver sua trajetória, então é um prazer para mim estar aqui com você. Me apresentando um pouquinho para todo mundo, então, eu tenho 20 anos de experiência. É ruim falar esse período que já vai entregando a idade. Já faz conta, né? Já vai fazendo conta, gente. Mas eu tenho 20 anos de experiência com gestão de relacionamento com o consumidor, em vários momentos. Então, tem ali no saque, tem os bots, a inteligência artificial, que cada vez mais a gente vem avançando e amadurecendo, né, as nossas tecnologias. Então, todas essas interações, por onde eu passo, as empresas com as quais eu trabalho, eu consigo fazer a gestão. E mais recentemente, em torno de um ano para cá, eu comecei a fazer as jornadas de relacionamento a gente chama de CRM, né, uma metodologia e são as práticas de mercado para chegar até os seus clientes com as mensagens que você quer. Então, vamos resumir no sentido de que a jornada do consumidor é o meu principal background e a experiência que eu tenho e já 20 anos de mercado aí para contribuir com alguns profissionais. Muito bom, muito bom. E para esse mundo, você é do mundo corporativo, né? Sempre trabalhou em empresas, em grandes empresas. E aqui a gente fala muito com empreendedores, com quem está começando aquele negócio do zero, que sem nada ou com poucos recursos. E aí eu queria que você falasse sobre alguns elementos, se existem alguns elementos imprescindíveis que são importantes para garantir que esse cliente tenha uma boa experiência quando alguém compra um produto que eu estou vendendo ou quando alguém compra um serviço que eu estou vendendo. Existem alguns elementos, como que eu posso fazer com que esse meu cliente, com o que eu preciso me preocupar para garantir que esse cliente tenha ali uma boa experiência e compre novamente de mim, né? Sempre que acho que foi um bom ponto que você colocou, porque os universos que eu acabo passando, essas empresas grandes, algumas multinacionais, então a gente tem uma forma de lidar com o tema diferente. A estrutura, o número de pessoas envolvidas. Então, quando a gente pensa no lado do empreendedor, a gente pode ir por um caminho que eu pelos projetos que eu passo, eu tenho 3 principais pilares e eu deixaria aqui de dica para o empreendedor, que são pessoas, processos e ferramentas. Então, assim, você observa empreendedores começando no seu caminho, só que, como muito se fala sobre o planejamento antes de você começar, acho que um ponto de atenção será que eu estou me planejando para construir esse relacionamento? Como é que eu me conecto com o meu cliente? Então, eu deixaria esses 3 pilares como fundamentais, não só no planejamento, mas como já comecei minha atividade, já estou há 3 anos executando aqui, vendendo, fazendo a minha consultoria, enfim. São pilares fundamentais para você conseguir chegar a construir uma conexão com seus clientes. Porque se eu não tiver pessoas que entendam, porque o topo de tudo é o seu propósito como marca, então a gente entraria numa outra seara, né? Mas para cuidar do cliente, eu já tenho que saber como marca, como empresa, o que eu entrego, quem eu sou, a Via Contacts. Então, assim, cada empresa ela tem que ter o seu DNA. Diante do seu DNA, esses 3 pilares eles têm que refletir isso. Então, as pessoas têm que ter clareza
do que... eu sempre faço a codificação do DNA para o como. Porque, às vezes, a gente está no estratégico, você vai lá e fala, nossa, a Via Contax faz do jeito X, por exemplo, uma marca Huggies. A marca Huggies, a palavra em inglês é uma junção de hug e babies. Então, é uma marca que, na tradução, abraça um bebê. Então, como marca, eu tenho esse propósito, e aí eu contrato pessoas que não abraçam, não sabem acolher, não sabem fazer com que aquela pessoa se sinta um mínimo respeitada. Então, as pessoas, elas precisam ter uma clareza muito grande do grupo de trabalho de como que o propósito da marca, o objetivo da marca, ele é tangibilizado na relação. Então, parece simples, mas, por exemplo, toda interação de Huggies a gente finalizava mencionando um abraço. Eu não estou mais trabalhando com Huggies, mas é só um exemplo que, assim, a gente tentava em expressões, mesmo as menores, ou em temas muito mais complexos, mas como que eu levo o abraço para essa relação? Então, eu acho que esse planejamento dos cuidados, de como você tangibiliza a relação com aquela marca, vai fazer com que se materialize bem se você tiver 3 pilares muito bem definidos: pessoas, processos e ferramentas. Não adianta nada as pessoas entenderem, mas elas não sabem o como. Um Outback da vida, eu acho que ele tem processos que ficam bem definidos, bem claros. Então, na hora que eles vêm nos atender, não importa se é a pessoa A, ou a B, ou a C. Eles vêm com o mesmo... A gente costuma usar a expressão do script. Que, assim, ele adota formas de trazer, de vir com o pão. E até no Outback é legal que até em unidades diferentes você percebe comportamentos parecidos, né? Então isso já é um indício que existe processo ali naquele negócio, né? Processo. E não, nossa, mas ela falou processo. Como que eu faço um processo? Nada mais é do que uma dica muito simples que eu dou, até em mentoria já aconteceu, que é essa coisa de tenta entender. Você entendeu o seu propósito e talvez nas suas pessoas você já tem um que você fala, cara, é isso aqui que eu quero que seja feito. E ele consegue retratar aquilo que você entende como valores da marca. Pega esse DNA e treina, e orienta, e descreve, e dá a coordenada para todos do grupo como um jeito de fazer da sua marca. E aos poucos você vai amadurecendo. Não precisa ser um processo que tem as 10 etapas prontas. Você sabe uma coisa, poxa, toda vez que alguém me chamar no WhatsApp, eu quero que a palavra X esteja naquele texto porque me remete a um valor da minha empresa. Faz isso acontecer, coloca na resposta automática do WhatsApp. Então, os processos, eles vão ajudar a dar alguns tons ali de conexão da marca com aquele consumidor. Uma outra coisa legal que você falou, e me remeteu aqui a uma pesquisa que eu fiz recentemente, sobre o jeito de atender, né? Algumas empresas do mesmo segmento têm um jeito A de se relacionar com seu cliente e outras de um jeito B. Não quer dizer que está certo ou errado, mas são jeitos diferentes de lidar com o cliente com o mesmo público-alvo. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre hospitais, como que os hospitais recebiam, como que era estar nesse hospital, né? E aí eu fiz uma pesquisa entre 2 hospitais. E aí, quando eu faço essa pesquisa, eu sempre gosto de ver os comentários, né? Quando eu vou fazer pesquisa de mercado, por exemplo, para ver preço, qualidade de serviço, como que é o atendimento, e eu faço essas pesquisas, gente, vocês têm que fazer também. E aí eu fiz essa pesquisa com hospitais. E aí eu percebi nos comentários que o hospital A, as mães, os pacientes ali daquele hospital, eles falavam assim, olha, aqui o atendimento é super humanizado, os enfermeiros aqui, eles conversam com a gente, eles falam da vida, eles têm é muito mais humanizado, você se sente mais acolhido de uma forma mais humana. Já no hospital B, o atendimento impecável, muito bom, igual o hospital A, só que muitas pessoas eu vi relatando que não tinha essa humanização, era muito mecânico. Todo o atendimento, tudo que era necessário para o tratamento foi feito ali. Só que não tinha esse lado humano, né? E aí quando a gente fala, né, na verdade, de ter um atendimento incrível, acho que fala muito por isso. Eu acredito que talvez no ambiente A as pessoas tenham sido mais acolhidos, né? Eu costumo analisar marca, empresa versus essa questão do valor e o que ela quer levar. Porque, por exemplo, tem públicos que eles querem praticidade. Não é que é ruim,
Tem pessoas que o acolher incomoda. Então, por exemplo, você entrou em contato interagiu com uma empresa que você só quer resolver o problema do seu notebook. E às vezes, se essa pessoa que interagir com você for prático, rápido, ágil e solucionar o que você precisa que solucione, você vai sair dali encantado. Porque, assim, era um problema técnico. Tô dizendo, de novo, né? Você tem que vincular os valores e o que você quer ser como companhia, como marca. Mas pode ser que ali você ganhou aquela pessoa que todas as vezes que ela precisar de um apoio, de tecnologia, ela vai voltar ali em você. Porque o que ela queria era a solução. Então, por isso também, quando você fala de pesquisa, é muito importante. Por exemplo, você pesquisou como cliente, eu tô entendendo, né? Para escolher um hospital. A gente fala muito das práticas do cliente oculto. Então, para o empreendedor, nossa, um cliente oculto, eu vou contratar uma empresa para fazer um cliente oculto. Às vezes, você abrir uma empresa, você coloca 2, 3 pessoas conhecidas, conhecido de um conhecido, fala, vai lá, só vai lá, vive a experiência para mim e responde tantas perguntas. E nada mais é do que alguém que está totalmente fora de tudo aquilo que você desenhou e mapeou e organizou e treinou e deixa ele te contar, escuta tudo aquilo que ele tem para te contar da experiência que ele viveu, que é o caminho inverso. Você foi escolher o hospital, você deu uma olhada, pô, quero um atendimento mais humanizado ou um atendimento mais... Também vai me resolver a vida, mas assim, mais prático. Eu conheço pessoas que me falam assim, já me dá um desespero quando começa a tentar me acolher, porque as táticas tem também que ser balanceadas, a gente tem que tomar cuidado com o 8 ou 80. Pode ser que você adote a estratégia de ser humanizado. A minha marca é uma marca humanizada e eu vou chegar nesse nível. E pode ser que você está errando a mão muito. E aí, quando você faz o cliente oculto, você consegue ir recalibrando. E aí faz com que os seus valores e a sua decisão prevaleça, mas também calibrando com aquilo que o cliente entende que fica melhor para ele. Então, eu acho importantíssimo essa prática de pesquisas e cliente oculto, que não, como a gente estava falando de grana, né? Como que você faz para as coisas acontecerem? Não necessariamente, óbvio que se você tiver o dinheiro para investir numa grande empresa, e tem incríveis no mercado, é ótimo, mas não dá para falar assim, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. De alguma forma, você pode todo mês escolher 2, 3 pessoas, fazer com que ela passe por todo o seu processo. Sei lá, eu vendo caderno personalizado. Então, eu vou fazer com que 4 pessoas no mês façam um pedido, recebam, passa por todas as etapas do processo e depois eu vou escutar um pouco do parecer. Fora um cliente oculto, você pode adotar processos para você ouvir os seus clientes na rotina. Você vê que você sai numa loja Renner, de uma loja Riachuelo, você vai ali dar a sua percepção. Por mais que seja numérica, mas quem está monitorando a jornada, ele já vai sentir, opa, essa loja está caindo muito. Em vez do pessoal sair satisfatório, ali a nota está saindo com uma carinha vermelhinha, né? Então, você já tem um termômetro ali. De alguma forma, mensurar algo e pesquisar algo é fundamental. E eu acho que isso funciona... isso fica claro quando a gente pensa no Uber, né? Porque quando a gente entra no Uber, tem aquele motorista que sai conversando com você e conta toda a vida durante a viagem. E tem aquele motorista também que fica quieto a viagem inteira e ponto, e acabou. E tem gente que gosta do que fica conversando o tempo inteiro e tem gente que gosta que fica quieta, né? E eu já ouvi dos dois, assim, nossa, ele falou comigo do início ao fim, eu só queria... E chegar lá. Chegar lá, exato. E eu acho que esse é o ponto, para mim, é muito difícil esse meio termo. Porque aí, para uma pessoa, funcionou muito bem, para outra não funcionou tão bem. Então, por exemplo, se eu fosse motorista de Uber... né, dica aqui aleatória, tô pensando, mas eu acho que talvez eu introduziria pingaria alguma conversa. Se a pessoa engatou e aí ela fala, é porque ela tá afim de conversar. Agora você vê que fica aquele monólogo ou uma interaçãozinha pouca aqui ali, acho que talvez a pessoa não tá muito afim do diálogo ali, né? É difícil. Quando você trabalhou trabalha em uma grande empresa e sempre trabalhou em grandes empresas. Então, existe uma amostragem grande ali para você tomar decisões ali. E, às vezes, nós, enquanto pequenos empresários, nossa amostragem é muito menor. Mas, em relação ao... E durante os anos, as décadas, vamos falar assim, o comportamento humano ele mudou bastante, né? As pessoas lá que nasceram nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, até a geração atual aqui, os comportamentos mudaram muito.
mudaram muito, né? E vem mudando e vai mudar ainda cada vez mais. Como que as marcas elas conseguem acompanhar isso? Ou se é tendência, previsão de futuro? Ou como que as marcas conseguem acompanhar esse... Porque assim, a gente está falando aqui de construir uma jornada para que aquele cliente tenha uma excelente experiência. Só que muda muito o comportamento, né? Como que é analisado o comportamento humano para essa criação de jornada? É bem delicado, porque se a gente for olhar o retrovisor, já tiveram momentos em que, se você quisesse comprar um carro, eu tenho um exemplo desse até numa das conversas da mentoria, que é, se você quer comprar um carro ali na era industrial, tinha que ser um carro preto. Você não quer um carro preto? Muito obrigado. É um Ford T preto. Era isso. É o que dava para comprar. Ah, mas eu quero amarelo. Não existe amarelo, beijo, tchau, né? E quando você se convencer que você quer o preto, você volta, porque não tinha o que fazer. E as coisas foram mudando. E eu acho que a internet, obviamente, vem trazendo uma avalanche de informações e de empoderamento. As marcas, assim, eu acho que o grande motor que faz com que as marcas hoje, a gente sempre, quando fala desse cuidado com o consumidor, a internet empoderou os consumidores a um nível que eu tenho amigos que têm restaurante e falam, poxa, eu tô lá no iFood, estão acabando comigo, né? Porque assim, as informações elas estão conectadas. Dependendo do que aconteceu e se viraliza, que bom quem consegue viralizar com cases super positivos. Então, o meu ponto sempre, dos últimos anos para cá, eu acho que assim, um ponto importantíssimo é nós, como empresas, empreendedores, marcas, irmos entendendo o que dessa mudança de comportamento nos afeta. Então, por exemplo, um taxista, ele não sentiu, talvez na hora que ele percebe a ameaça do Uber, as coisas já estavam ali configuradas, ele perdeu o timing daquele movimento ali. Uma Kodak com os celulares tirando foto de tudo, né? E que aí você não tem mais aquela questão da máquina fotográfica. Você ali passou também um momento muito importante de movimento que, inclusive, tem marcas que vão ficando pelo caminho. Quem hoje acha uma locadora de vídeo na rua? Agora a gente tem os streamings, a gente tem Netflix, a gente tem inúmeras por aí. Então, esses movimentos eles vão continuar acontecendo e de forma muito mais acelerada. Então, na minha visão, quem está diretamente com o consumidor, os empreendedores aí principalmente, nas grandes a gente tem que ver as áreas que estão diretamente com o consumidor, né? Mas esse mapeamento da jornada, esse cliente oculto, esse ouvir o seu cliente, você estar atento aos sinais. Existem sinais. E eu sempre, nos meus projetos, eu tento definir assim, bom, existem esses sinais, os 10. Eu tenho que escolher as batalhas, né? A gente tem que saber aquilo que a gente vai atacar. Então, você vai ter que separar. Então, tem um grupo de sinais aqui que eu posso tentar diferente. Uma Apple com carregador que... Quantas pessoas compram o celular da Apple? Mas pergunta se gosta do carregador. E por que a Apple não troca com o carregador? Porque tem que ser daquele jeito. Naturalmente, eles estão monitorando, é um ponto de atrito na relação, mas eles mantêm, vem versão, vai versão, e o carregador da Apple é o da Apple, você não tem uma outra opção ali, né, um universal. Então, você vai ter o grupo de situações que você começa a observar uma tendência e você vai tentar fazer algo para fazer diferente, e vai ter aquele grupo de situações que você vai olhar e vai falar, isso aqui eu só vou monitorar. Eu estou decidido que por N fatores eu não vou mudar. E aí você monitora para ver o quanto que aquilo vai te afetar. Mas para mim são pesquisas, cuidar do consumidor, a estratégia para chegar até eles conectar e também o ouvir. Você precisa estar sempre O processo de melhoria contínua ele é muito importante para te retroalimentar e você ir pensando em novas estratégias para ir se moldando. E aquele terceiro pilar que eu acabei falando no comecinho da ferramenta, quais são as ferramentas que você consegue ter para mensurar, para você ter os seus KPIs ali? Poxa, quanto está sendo a minha taxa de... Para quem tem os nomes em inglês, né, gente? Me perdoa, mas a gente chama de churn, né? Que é a taxa de quantos clientes eu estou perdendo. Se são clientes recorrentes, por que eu estou perdendo meus clientes? Então, as ferramentas para você monitorar os seus clientes e entender
o que está acontecendo naquela relação, se eu tô linear ali naquele KPI, ou se ele começou a dar algum sinal de mudança de comportamento, isso deveria me gatilhar um movimento de, poxa, como é que eu faço diferente? E quando você fala de ferramenta também, muitas pessoas já pensam em algo super elaborado, né? Nossa, quanto de dinheiro eu vou precisar para contratar uma ferramenta para fazer essa medição? E na grande maioria das vezes, com a planilha de Excel é uma ferramenta. Totalmente, Um, totalmente. um doc ali, um Word, é uma Totalmente. ferramenta. Então, a gente às vezes não olha para isso, para uma planilha de Excel, como uma ferramenta e pensa sempre em algo mais complexo, que de fato é a coisa. E quando você simplifica, você desburocratiza aquele processo e aí você tem mais resultado, né? A outra sensação que eu tenho é que você acaba, por exemplo, se um empreendedor hoje joga no YouTube, no Google, quais são as formas de eu monitorar a minha relação com o meu cliente? Vai aparecer 1 milhão de siglas. Tem o CSAT, tem o nível de serviço, tem 1 milhão de siglas, tem o CAC, que eu quero saber quanto que está dando. Tem o Lifetime Value, o LTV, tem inúmeras siglas. E tem algumas formas de monitorar que são muito mais robustas. Imagina, nossa, eu vou saber o ciclo de vida do meu cliente comigo, quanto tempo ele fica comigo. Se eu pegar 3 a 5 mensurações, colocar num Excel, e aquilo dali eu construir uma história. Eu sempre brinco que KPI, eu já ia falar inglês, estou tentando evitar as expressões normais aqui de mundo corporativo. Mas se eu pegar indicadores por si só, tá bom. Você fez um cálculo e você descobriu que o seu churn está em 10. 10 é bom ou é ruim? Então, eu sempre acho importante a gente construir uma história. Durante algum período, você mensura. Tá bom, hoje é 10, vamos ver amanhã, né? Daqui a um mês, qual vai ser? Pô, deu 12. Então, isso quer dizer que o meu negócio oscila entre 10 e 12? Deixa eu entender como está o mercado. O grande ponto do pulo do gato é, pô, de 10 saltou para 30? Sei lá, que resultado é esse? Por que isso aqui saltou tanto? O grande ponto é quando isso dá um pico, né? Então, acho que a gente tem que escolher alguns. Excel é tranquilo, não tem nada. Vai dar trabalho? Dá trabalho. Mas é uma forma de você ter um mecanismo e ter uma noção se você está indo para um caminho que é a sua. É o que você colhe de resultado. Ou se você está oscilando demais também. Você não está sendo constante. É uma forma de você conseguir ter um norte do que você pode fazer ali e tirar alguma ideia. Eu vi uma estratégia de uma empresa bem famosa, recente, e eu achei muito pertinente, eu queria te ouvir sobre isso. O McDonald's, quase toda esquina tem um McDonald's, né? Ou pelo menos ele é bem... Enfim, existem bastantes aí, com certeza você já comeu no McDonald's de algum lugar. E aí o McDonald's, para instalar uma loja em algum lugar, ele faz uma mega pesquisa. Ele fala a densidade populacional, quantos carros que passam ali na frente, qual é a idade dessas pessoas, é homem, é mulher, enfim. Cara, é um estudo muito complexo para ver se ele vai colocar ou não uma unidade ali do McDonald's. E aí tem o Burger King. E aí o que o Burger King fez? Beleza. Onde o McDonald's que fez todo esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento, onde que o McDonald's colocar uma loja, eu vou colocar uma do lado. Economizando ali um bom dinheiro. É uma estratégia mais ou menos como uma terminologia que eu uso também, que é o movimento das baleias. Que tipo assim, poxa, eu não tenho acesso a informações, não tenho dinheiro, não tenho recursos, não tenho acesso a certas informações. Mas eu sei que aquele que é maior do que eu naquele segmento, ele tá fazendo esse movimento. Então, eu vou seguir esse movimento também. Isso tem o lado bom e o lado ruim dessa história. Mas eu queria te ouvir se isso tem relação com a experiência do consumidor, já que é o mesmo ali, né? O cara vai comer um hambúrguer. E como que você vê essa estratégia? E se isso pode ser aplicado a pequenos negócios, né? Como o meu, por exemplo. Eu acho que sim, não deixa de ser uma estratégia. Eu tô no varejo tem 1 ano, então eu já tenho 1 ano e 2, 3 meses. Eu ouço bastante a gente falar, porque você tem que realmente ter um estudo que defenda aonde é o melhor lugar para você abrir uma loja, porque abrir uma loja é uma grande responsabilidade, ainda mais quando a empresa que você está fazendo esse movimento são franquias, McDonald's são franquias, Burger, se eu não me engano, também são franquias. Então, é de uma responsabilidade muito grande você escolher um local para abrir o ponto.
E quando a gente é pequeno, é desafiador, porque imagina, o pequeno empreendedor precisa abrir um ponto, ele não vai ter muito estudo, né? Então, assim, como que ele se prepara para ele fazer esse movimento? Então, se ele tem É que a sua pergunta é bem ampla em alguns aspectos, mas se ele tem uma decisão a ser tomada nesse quesito de local também, imagina, se o gigante tá ali e ele, eu não sei o tamanho, né, que ele vai ter, como é que ele vai, não sei, eu não... Não, é legal isso porque assim, se você é um gigante e você coloca seu negócio do lado do gigante, pode ser que você não venda nada porque o gigante vai vender tudo, né? Tudo depende, porque assim, a estratégia do Mac é uma estratégia muito mais massiva, né, de volume. E se você... tem muitos estudos de mercado que não estaria no meu background, mas assim, essa questão do pequeno. Vamos dizer que você é pequeno, mas o seu propósito é ter um hambúrguer mega customizado ali, bem um a um ali. Pô, vai ter um público que vai, mas aí tem N fatores também que vão influenciar nessa análise, assim. Eu acho bem mais arriscado aqui dar uma dica. E assim, existem públicos para tudo, né? A gente até gosta, eu até gosto de falar que, falando você acabou de dar o exemplo de hambúrguer, né? A gente tá falando de hambúrguer. Tem um hambúrguer mega customizado, que obviamente vai ter um valor mais elevado. Artesanal, né? Artesanal, Mas é um artesanal. E tem aquele hambúrguer do McDonald's, que é fast food, que vai ali tá na esteira de produto. E aí, levando isso para qualquer segmento, existem aquelas pessoas que elas estão dispostas a pagar mais caro por um determinado produto, e aí existe toda uma construção de jornada até o cara conseguir chegar ali naquele determinado produto. Só que tem um cara que vende o hambúrguer bem baratinho ali, tá na prateleira lá, e tem aquele público ali. Quando a gente fala de preço, de pagar financeiramente, assim, né? Poxa, quanto que eu vou pagar num hambúrguer? E tem gente que fala, não, eu nunca pagaria R$70 num hambúrguer. Eu pago R$20 no máximo aqui. Essa questão de preço, você entende que tem público para tudo? E como que eu consigo separar isso, né? Porque eu não posso atrair para minha loja de hambúrguer artesanal o cara que gosta do hambúrguer ali do fast food. Ou como eu no hambúrguer de fast food eu consigo... E aí isso teve um aumento bem significativo nos últimos anos, né? Ou como que eu não consigo... Como eu atraio pro meu estabelecimento o cliente do segmento certo, que não é aquele cara do hambúrguer artesanal, por exemplo. Quando a gente fala das estratégias de relacionamento, né? Porque quando eu te escuto falar nesse exemplo, me vem vários pontos até de topo de funil, de marketing, no sentido de gerar o conhecimento da área, em que público que você está chegando, para ele saber que o seu negócio existe, né? Então, eu até essa semana eu me deparei com umas apresentações por algumas reuniões que eu estava de Big Data. Não, assim, se alguém tiver a curiosidade assim, de dar uma olhada no Google, gente, cruzar informação de tantos lados das pessoas, né? Poxa, você passou pelo site da marca, aí você foi até a loja e na sua compra você associa também os seus dados. Então, essa coisa para mim, é o movimento do futuro, né? Essa questão da como que a gente consegue entender o consumidor em vários momentos de relação dele com a sua marca. E tudo isso, para mim, quando você faz essa colocação, a clareza. Quando se tem a clareza do relacionamento que se quer, de novo, né? A marca tem seus valores, o seu propósito, e como processos, pessoas e ferramentas define meios de conexão para fazer com que atraia aquele público-alvo. No meio do caminho vai vir um público que não era o que você estava diretamente, sei lá, buscando a conexão, mas vai vir também. E aí, é engraçado isso que, por exemplo, atualmente eu trabalho com Havaianas. Quem usa Havaianas? A gente está com uma campanha agora recentemente, que assim, você conhece algum brasileiro que nunca teve uma Havaianas? Eu acho que não. É muito isso. Então, assim, a marca em si, ela tem uma estratégia de comunicação, ela tem uma forma de chegar até o seu conteúdo descontraído, inclusivo,
Mas vem uma... Então, é muito... Eu acho que, para mim, quando eu foco na sua pergunta no quesito de relacionamento, é a questão de como que eu consigo gerar a conexão. Porque vai ficar fluido, vai vir. Público de todos os lados. Mas com aquele que é o seu foco, você vai ter uma estratégia para se conectar. CS é algo muito novo ainda para muitas pessoas, para muitas empresas, inclusive entendo que o público que a gente está conversando aqui, que a gente está falando aqui, muitos estão num processo assim de implantação de uma área de CS na sua empresa, ou não está, ou nunca pensou no que é o CS e como que o CS pode ser produtivo ali dentro da sua empresa. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o perfil das pessoas de CS, né? Tipo assim, qual que seria o perfil, como que você enxerga o perfil ideal de uma pessoa para trabalhar no departamento de CS, para se relacionar com as pessoas, e qual que é o desafio, como que eu poderia começar a implantar um departamento de CS no meu negócio? Quando a gente fala de perfil para CS, não sei se, né, a gente vai ter a legenda, né? Mas essa coisa de Customer Success, essa área de Customer Success tem o objetivo, traduzindo para o português, de cuidar do sucesso da jornada do consumidor. Habilidades técnicas para esse profissional, respondendo o seu primeiro ponto, é essa questão de conseguir ter uma visão lógica e processual para conseguir chegar até uma proposta de interações que não fique só no feeling, então que a gente consiga tangibilizar. Acho que esse é o ponto. A gente precisa conseguir tangibilizar estratégias de comunicação para que tenha uma fluidez na relação com o consumidor. E tem o lado, eu deixaria 2 principais pontos. Eu acho que esse raciocínio lógico de conseguir fazer as conexões, de trazer toda essa vida para os valores da empresa no que diz respeito ao momento que você está se conectando, tem um outro fator muito importante que são as análises, como a gente estava falando aqui. Tem que ter esse gingado, e um terceiro, talvez, que é a resiliência. Porque como é muito novo, o empreendedor não, nem todos, não vou generalizar, mas não devem estar com uma área de Customer Success cuidando do negócio. Aí, quando você traz alguém para cuidar da jornada do consumidor, quem está acima, ele precisa empoderar todo esse tema, porque senão você coloca uma pessoa para cuidar, mas ela começa a detectar algumas coisas que precisam melhorar, mas ela não tem força, porque precisa vir de cima o direcional, de que o foco... as empresas na era industrial eram focadas em produto. Então, se você quer comprar um carro preto, eu tenho um carro preto para você. Hoje em dia, nós estamos falando de uma relação pautada na experiência. Mas se hoje a relação das pessoas, elas entendem que elas estão empoderadas e que elas podem escolher, então se eu não estou bem aqui nessa empresa, eu não estou sendo bem atendida, assistida, ou se eu não gosto tanto do produto, a concorrência ela é muito forte. Então isso faz com que essa pessoa empoderada, ela faça as suas escolhas. Então a gente está no momento da experiência. Então para mim, principais pilares para esse profissional essa frente de tangibilizar, materializar, formas, scripts. Falo palavra script, acho ruim, porque parece que é quadrado. Mas assim, qual é o roteiro? Que flexibilidades que a gente tem? Qual é a autonomia? Eu acho lindo quando uma empresa consegue dar autonomia para as pessoas que estão na cadeia. Ah, não, tudo tem que chegar no CEO, tudo tem que chegar na pessoa, né, o financeiro para ele decidir. Se você tem pessoas que cuidam da jornada do seu cliente, ela tem que ter determinadas autonomias. Tá bom, eu vendo um produto e aí vamos começar assim, vamos fazer assim, você cuida da jornada do meu consumidor, do meu cliente, vamos dizer que você já está num tamanho que você não consegue estar do lado ali cuidando de todos os seus clientes. Essa pessoa que cuida, ela vai ter uma autonomia de até 3 produtos você pode resolver, mais que isso você vem para mim, alguma coisa ele deveria ter alguma autonomia. Então, um guia de autonomias, toda essa lógica de relação para criar a conexão e fazer com que o cliente, na hora que ele sinalize, a gente tem um outro indicador que a gente chama de First Contact Resolution, que é essa coisa da quem te acionou que de imediato você resolveu.
Mas você comprou uma pizza, a pizzaria manda toda aqui, sei lá, borda queimada, você reclama, o rapaz começa a falar com 25 pessoas para ver se pode mandar outra pizza, ele deveria ter algum grau de autonomia. Uma pizza você pode decidir, 5 você vem falar comigo. Não, a gente tem que ter esses ranges, né? Essa delimitação. Então, esse é um ponto muito importante para o profissional. Ele precisa ter essa visão, essa autonomia de conseguir trabalhar, de desenhar todos esses processos. A resiliência, para mim, é fundamental. Porque como é algo muito novo, as práticas, vai ter muita gente dentro da empresa que não concorda com aquilo que você está defendendo. Pô, mas se eu tenho dentro de casa 5.000 pares de tênis preto, por que você quer um azul agora? Porque o cliente está pedindo o azul. Então, esses profissionais, eu acho que a gente se depara muito com profissionais que às vezes eles não têm essa visão de que a importância, o novo chefe é o consumidor. O chefe do chefe do chefe de uma empresa não é quem teve a ideia, o empreendedor que lançou aquele negócio. O nosso chefe é quem compra. Se as pessoas pararem de comprar, não tem o que fazer. Então, resiliência, essa visão, essa autonomia, esse postural, sabe? Eu acho que é um profissional que, assim, ele precisa ser muito completo no jogo de cintura. Gerenciar crises também, né? Eu acho que e eu já vivenciei isso aqui também dentro da empresa sobre a questão de gerenciar crises, né? Que talvez é uma habilidade também que quem trabalha com CS precisa ter também, né? E quem é o dono da empresa deveria ter um mínimo de um guide de crise. Para onde corre quando dá algum problema? Se der um problema nas redes sociais, para onde corre? Eu já me deparei com vários cenários ao longo desses anos que, assim, boom! Porque as redes sociais fazem isso. Você não está nem imaginando, hora, né? Do nada vem aquela avalanche. Para onde eu corro? Então, de novo, o planejamento. E o perfil do profissional, ele vai lidar com isso, mas ele tem que ter um guide de assim, ai, Ana, mas um guide, coisa mais formal. Tem que ter um guia. O que são os principais temas? O que tá acontecendo no mercado? Quando, sei lá, uma Grazi sai no comercial que o caju não tá no lado correto, lá no pé. E aí, para onde todo mundo corre? Como é que a empresa se posiciona? Quando o Carrefour teve a situação do cachorro no estacionamento, já tem um tempão isso, né? Faleceu o cachorro. Leva X dias para se posicionar, perdeu o timing. Então, assim, tudo isso, a sensação que eu tenho, são essas necessidades desse profissional, ter um jogo de cintura, ter autonomia. Na hora que deu o problema, ele conseguir chamar um grupo de pessoas que vai ter, uma pessoa é do jurídico, uma pessoa é do financeiro, o dono da empresa, tem que estar todo mundo ali, em meia hora, acionar o que tem que acionar. Então, essas habilidades é bem importante. A gente estava falando aqui agora há pouco também sobre a questão que o CS é muito novo ainda para muitas pessoas e para muitas empresas também. A implantação de uma área que cuide ali especificamente da jornada do cliente. E nas empresas grandes, em grandes corporações, isso já é uma realidade já muito mais presente. Mas nas pequenas e médias empresas isso não acontece, não existe, na verdade. Essa é a verdade em muitas dessas empresas. E aí eu queria trazer agora a temática aqui da educação, onde que se aprende, a gente falou até de mentorias, né, que é umas 2 ou 3 vezes aqui na nossa conversa, mas como que a gente aprende a fazer CS? Existem escolas, existem treinamentos, as pessoas já estão buscando mentorias, ou as pessoas estão buscando já escolas próprias para isso. Como você vê essa área a educação da área da jornada do cliente? Para aprendizado, né? Para formação de novos profissionais. Eu te diria que de uns 4, 5 anos para cá, a gente já tem especializações, boas especializações, instituições como SEDA, ESPM, com bons cursos. Tem escolas com módulos mais, que eu acho bem bacana isso, uma CS Academy, tem algumas outras, depois eu posso te passar, a gente pode colocar junto com o conteúdo. Mas tem cursos mais, poxa, como que eu faço uma jornada de consumidor? Como que eu penso na persona? Como que eu defino as personas? Poxa, se eu vendo fralda,
O meu público é uma mãe solteira, essa vai ser uma persona. Meu público é um casal, que ele tem uma... Então, assim, quais são as minhas personas? Como que eu chego até elas, né? Para tentar ter um pouco de... tangibilizar um pouco os públicos que eu tô querendo chegar. Então, tem cursos, os dados. Quais são os dados importantes para eu transformar isso em um monitoramento, entender como é que eu tenho? Como que eu defino gatilhos de alerta, KPIs... Quais são as ferramentas? Então, tem cursos que são mais modulares, que você faz, né, de forma online, muito prático. Nas mentorias, o que eu percebo é que as pessoas procuram mais assim, puxa, eu preciso, estou sendo na empresa, tomaram a consciência, querem fazer uma área de Customer Success. Como é que eu começo? Por onde eu vou? Como é que eu estruturo um business case sobre isso, né? Que um business case é como se você desenhasse um projeto sobre isso. Então, eu vejo que na mentoria vem mais profissionais que estão mais assim, puxa, meio num curto prazo aqui. Bem rápido, né? Bem Precisa de um rápido. processo rápido e pra E ontem. a mentoria tem esse propósito de você compartilhar também o que você tem de experiência, né? Então, é uma troca. E os cursos já... Eu vejo o mercado brasileiro bem... Eu gosto bastante do caminho que a gente vem traçando para o segmento. Ainda não está maduro. Acho que a gente tem bastante para evoluir. Eu imagino se a gente lançar uma enquete aqui no final do podcast, colocar, você é empreendedor, tem alguma prática? Não precisa ter uma área de CS, né? Mas tem alguma prática? Faz alguma coisinha? Eu imagino que... Imagina, mapear a jornada... Pô, eu tive contato no Instagram, eu fui lá na loja X e comprei, chegou em casa, deu certo, não deu certo, voltei, liguei pro saque, chamei no WhatsApp. Então, não sei se a gente teria muitas confirmações de que já estão fazendo. Eu acho que a gente está evoluindo. É um caminho. E isso é uma impressão que eu tenho, né? Acho que você poderia me confirmar. Nas grandes corporações isso já é uma realidade maior, né? Ou não? Tanto, Ri, nem Não? tanto, nem tanto. Na verdade, eu sinto as empresas que já prestam um serviço e elas já vêm com a frente de onboarding, que são áreas também novas, né? Que você fechou um projeto, aí você tem aquela equipe que vai implementar o projeto e depois isso entra como se fosse uma esteira de produto que você falou, mas entra num fluxo de trabalho ali que a gente chama mais de operação. Essas empresas ou empresas que têm grandes clientes recorrentes que o ano todo você atende, eu observo que essas empresas elas já têm ou estão estruturando uma área de Customer Success, porque essa área vai aplicar uma pesquisa de NPS, que já é bem falado no mercado, mas essa coisa assim, você recomenda ou não recomenda essa empresa? Então a gente chama isso de Net Promoter Score, e é um indicador, e aí essa área ela já vai monitorando, ela vai sentindo quem são os meus promotores, quem são os meus detratores, ela já entra nas reuniões com esse olhar de assim, como é que está essa relação, o que eu posso fazer para tirar fricção, para fazer com que fique mais fluido. Então, essas empresas, eu sinto que elas já têm, já estão... Ou já têm, ou elas já estão cientes para começar a fazer algo. Agora, tem muita empresa que quer fazer algo, mas eu percebo que está bem no começo, assim. Ou a gente vê assim, vamos ter uma área de Customer Success, mas as práticas ainda não tem aquele grupo de ações e metodologias ali que realmente podem trazer grandes benefícios para a companhia. Você vê, falando de futuro agora, de CS, né, das áreas de CS, e aí eu queria até atrelar esse assunto agora com o assunto de vendas, né? Porque assim, poxa, e eu acho que tem um vínculo muito grande ali entre vendas e o CS, porque o grande desafio das empresas hoje é vender para o mesmo cliente, para o cliente que já está dentro de casa ali. E talvez, porque é mais barato, né? É bem mais barato você vender para quem já está dentro de casa, né? Para quem já é seu cliente ou já teve algum contato com você, do que você trazer aquele lead frio, trazer aquele público frio ali. Assim, Havaianas, todo mundo já conhece as Havaianas, né? Então é difícil ter um público frio aí, imagino eu. Mas para quem é pequeno, é muito mais barato você vender para quem já é seu cliente ou para quem já tem algum contato do que você trazer um público frio. E aí, quando você tem uma área de CS implementada ou alguns aspectos de CS dentro da sua jornada, fica mais fácil de vender, né? E aí isso já está atrelado a vender mais. Uma prática dentro da área de Customer Success é você entender, e até a CRM faz muito isso, que é você entender. Às vezes o Ricardo sempre compra o produto, sei lá, ele sempre vem no meu site e ele compra uma toalha.
E aí eu começo a contar pro Ricardo que além da toalha de banho ali, de praia e tal, eu tenho também o short pra você ir pra praia, ou eu tenho também um biquíni pro feminino, né? E aí a gente chama isso de upsell, né? Ou Sim. cross-sell, porque aí você faz com que naquela compra você dá a consciência, ele acaba comprando mais, aumentando o ticket médio, ou esse cross-sell, que você conta para essa pessoa que você tem outras categorias também, se você está falando de uma venda de produto. Então, sei lá, eu dei o exemplo antes, mas eu vendo caderno personalizado. Para essa mesma pessoa, eu já vou contar para ela que, olha, tem a agenda, tem a caneta, tem a caneca, não sei, tudo aquilo personalizado que eu tiver, eu vou tentar achar uma forma de fazer com que ela tenha essa informação. Então, quando a gente fala nas práticas de Customer Success também, e o interessante é você chegar com a mensagem certa, porque pode ser que para o Ricardo vale a pena eu contar do short, mas o futuro, ele tem dado sinais dessa questão do Big Data, que é você ter todas as fontes de informação melhor conectadas. A gente já tem ferramentas muito avançadas nesse quesito, mas poucas empresas hoje conseguem saber o quanto navegou no Google, o quanto navegou nas redes sociais, o quanto foi até as lojas. Tudo isso é uma questão muito, muito futurista, né, que eu estou comentando aqui. Mas o ponto principal é, se eu conseguir chegar, essa é a mágica do negócio. Imagina se eu consigo chegar para o Ricardo de forma personalizada e conto para você que além da toalha, você pode comprar o short do banho, né, para ir para praia. E para Ana, além do biquíni, eu conto da toalha. E aí, eu não vou contar para o Ricardo de um biquíni. Então, essa questão de chegar na pessoa certa, com a mensagem mais adequada possível e num momento que fique bom para você também. Porque o que a gente vê muitas vezes nas empresas, a gente vai chegando em todo mundo e tem hora que você fala, Jesus, não aguento mais receber comunicado, mensagem, informação. Então, essa área de Customer Success, ela tem muito para agregar, até no sentido de, na jornada, conforme eu vou tomando maior consciência do como isso acontece, como que eu chego em cada pessoa, em cada grupo, se eu conseguir agrupar um pouco os perfis, e trazendo resultado, lead mais quente, uma venda, um ticket médio que, por exemplo, se você for só no meu site comprar, pô, R$100 o ticket médio, mas se foi o meu time de customer que pensou ali numa estratégia, o ticket médio já sobe 18%, 20%, 30%, já é uma forma da gente até contribuir e te desmistificar como uma área que só gera despesa, né? A gente está aqui também para contribuir, a gente também quer vender, né? Então o time de CS tem que participar de uma reunião comercial, por exemplo, até para contribuir para os resultados, né? E mensurar isso, né? Porque, de fato, o grande objetivo do CS é garantir uma experiência boa, né? E se essa experiência é boa, ele vai comprar mais. Não, e a experiência boa pode ser eu tomar consciência de que, poxa, eu comprava livro aqui, eu posso comprar mais um item e tá tudo bem. Às vezes é uma necessidade. Não é que eu tô querendo empurrar mais produtos, eu tô querendo que, se para você é um desejo, que você saiba que eu tô aqui também para ofertar esse serviço, né? Ou esse produto. É a mesma coisa você tem uma empresa de contabilidade. Os seus clientes, eles têm consciência que você faz gestão financeira? E o quanto que você conta cases, né? E assim, a gestão financeira, eu vendo certificado digital, eu vendo registro de marca, eu vendo várias outras coisas, vendo ferramentas, eu vejo várias outras coisas que entram naquela linha do cross-sell, de upsell. E eu acho que a criação desse ecossistema, né, de um ecossistema ali, para você sempre ter aquele cliente ali dentro desse ecossistema, seja numa fase inicial, seja numa fase intermediária, seja numa fase final, mas ele estar sempre dentro ali do seu ecossistema e você deixar claro tudo isso para ele, desde um onboarding bem feito ali, desde a entrada dele, para ele saber qual que é o SLA, o que ele tem aqui dentro, o que ele pode ter ou não ter, o que eu não faço também, que acho que é importante. Isso aqui eu não faço. Esse era um ponto que eu estava terminando você falar, conectou bem, porque assim, tem clientes que eu já ouvi na internet vídeos maravilhosos sobre isso, que assim, às vezes a gente tem que falar pro cliente que assim, eu não consigo te atender. Não, e contabilidade é assim, porque o cara acha que contabilidade vai fazer tudo pra ele, e aí a gente tem que deixar claro. A gente tem que dar consciência que assim, tá tudo bem, é uma relação de transparência, eu tô aqui para fazer o meu melhor, mas o meu melhor ainda não é o que essa pessoa tem de expectativa. E talvez ali tem que ser feito um distrato. Não vamos mais. É melhor não. Tem clientes que é melhor você não se relacionar do que você manter uma relação que não tá saudável e aí ele vai fazer o boca a boca negativo.
Quando eu tento marcar minha unha num sábado, que eu percebo que a pessoa não tem agenda, o NPS dessa pessoa tá bombando, porque tá todo mundo fazendo boca a boca. Minha mãe vai num lugar, fez bem, fez, nossa, vai lá, ela é maravilhosa. Esse é o NPS daquela pessoa. Então, assim, se eu tiver uma relação que ela não está saudável, eu tenho que pensar também que assim, pô, eu vou empurrar com a barriga aqui, não vou... Às vezes a gente tem uma dificuldade, o brasileiro, ele tem uma dificuldade mesmo, é cultural, né, da gente se posicionar, fica aquela coisa, né, de falar meio que meia frase, porque, puxa, vai ficar chateado, melindrado, mas tem relações que é melhor você encerrar, falar muito obrigada, até aqui foi ótimo, e vai ser mais respeitoso para ambos. E aí você encerra, porque senão ele vai estar ali com você, você não vai estar atendendo ele na plenitude que ele quer, mas não é aquela plenitude, a sua plenitude não é a que ele espera, e ele vai ter comentários não tão bons para falar do seu trabalho. Então tem cliente que às vezes a gente tem que tomar uma decisão. Não vai ficar saudável para nenhum dos dois. Mas aí mas uma boa relação é exatamente essa, né? Quando tem clareza dos dois lados. Ó, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, né? Transparência, exatamente. E é isso principalmente para quem é... Porque eu acho que quem tá jogando esse jogo ali, né? Poxa, eu quero melhorar a experiência do meu cliente aqui. Ele tem que deixar isso muito claro. E ele tem que deixar isso em todos os aspectos. Às vezes o óbvio, muitas pessoas falam, né? O óbvio, ele precisa ser dito, né? Precisa. Porque, óbvio pra mim, né? Não sei pra quem tá me ouvindo ali se isso é tão óbvio assim, né? Eu já tive projetos que assim, poxa, mas vocês não estão conduzindo bem as interações, as conversas. Pera, mas o que chegou pra mim foi isso. Não, mas a gente quer que fale do jeito A, B, C. Então tá bom, calma. Vamos organizar aqui, vamos... Por isso que eu falei de um dos pilares do processo, assim. O óbvio não acontece só entre a área que cuida da relação com o consumidor e o consumidor. Eu percebo muitas vezes que a gente peca, e tá tudo bem, errar faz parte, vamos corrigir, mas às vezes o fluxo da comunicação dentro do negócio, às vezes quem tá fazendo o pão, que é o empreendedor que tá ali tocando o bumbo, tem pensamentos de que deveria dizer ou fazer, aí na correria ele segue fazendo pão, senão vai perder, ali a fornalha vai queimar, mas quem tá ali na frente servindo, entregando, ainda não chegou nele o pensamento que tá lá no... né? A galera que tá lá perto, batendo bumbo mesmo. Tem hora que você tem que parar e fazer vamos recalibrar aqui. E às vezes quem tá ali no tete a tete com o consumidor sofre. Eu já falei isso várias vezes para pessoas que trabalham comigo. Gente, depois vocês vão dizer que a gente que não tá atendendo bem. Nós precisamos, como grupo de trabalho, orquestrar muito bem todas as frentes para não ter esses desencontros. Bom, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, infelizmente. A gente teria papo aqui pra ficar o dia inteiro, como nós ficamos, às vezes, né, em casa, lá, um visita o outro, e a gente fica conversando sobre isso e vai o dia inteiro. Mas a gente já tá chegando ao final, queria te agradecer por ter vindo aqui, muito obrigado, com certeza contribuiu para muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando e vai contribuir ainda mais. E para finalizar, eu queria que você deixasse 2 recados aqui pra gente. Tem muitas pessoas que estão nos acompanhando que estão justamente nessa fase de implantação de um departamento de CS, na construção de uma cultura ali, de uma experiência incrível ali para os seus clientes e trabalhando nesse ponto. Queria que você, o que você recomendaria para essas pessoas, atrelado também naquelas 3 etapas que você falou, de pessoas, processos e ferramentas, e também nos seus planos futuros, o que você está buscando fazer aí para o futuro, o que você tem em mente, quais são os projetos futuros? Olha, para quem está começando, empreendendo e tudo mais, eu diria que assim, já deixei os 3 pilares, né? Sim. Mas eu acho que tem que... É o mais difícil, eu acho, mas você precisa ser e estar aberto a ouvir e entender o seu cliente, o seu público-alvo. Sabe aquela coisa de você comprou um presente e você leva para o seu amigo, mas você comprou aquilo que você gosta e não que o seu amigo gosta de ganhar? Você já Sim. Acontece com frequência, acho que todo mundo vai conseguir se identificar com a situação. Você vai, poxa, aniversário do Ricardo, vou comprar alguma coisa para ele. Eu vou até ambientes que normalmente eu frequento e começo a tentar achar algo pro Ricardo, fica aquela coisa louca, chego para você olha aquilo e fala, cara, mas não é minha cara isso aqui. Então, eu acho que quando a gente está dando os primeiros passos para ter uma área de Customer Success, esse nome é bonito, mas assim, o grande ponto é quem vai cuidar da relação do seu consumidor. Eu acho que se o ponto é
começar, eu acho que a gente tem que partir do princípio de analisar do seu negócio, o seu propósito, a sua marca, como é que você vai começar. Começa. Eu acho que tem que começar de algum... É igual... Eu acho que todo mundo que empreende também vai cair essa ficha do tipo... Como é que começa a empreender? Você começa fazendo, né? Você faz o planejamento, aí você começa a fazer, depois você pensa, puxa, mas não é por aqui tanto, eu vou por outro lá. É a mesma coisa. Eu acho que a gente precisa dar os primeiros passos. Esquece toda a complexidade das siglas. Nossa, mas eu vou calcular o churn, eu vou calcular o CAC. Começa com alguma coisa, algum ponto inicial. Poxa, deixa... Uma forma pode ser, deixa eu descobrir qual é a principal dor da relação do meu consumidor com a minha marca. Puxa, vou fazer umas perguntas, pega alguns clientes, faz algumas perguntas. Descobri uma dor, resolve essa dor. E assim vai caminhando. Se você conseguir ter uma pessoa que vai ficar focado nisso, excelente, um profissional que já tem algum background, já tem alguma experiência, perfeito. Mas acho que aos poucos e dando passos consistentes, você vai sentindo que no final de um ano você já não é mais aquele que você começou há 12 meses atrás. Depois de 2 anos, você vai ver o quanto de história e cases que você já construiu. Coloca a sua equipe para poder... Eu sempre faço isso com o meu time. Eu falo, gente, vamos construir histórias. Porque aí você coloca todo mundo a ficar atento a construir uma história legal. Aí o cara vem te contar a história e você fala, é isso. É se conectar, é se relacionar. E eu acho que esse é um pontapé mais... humanizado de fazer tudo isso. Nada mais é do que tirar tudo que for complicômetro e deixar a relação o mais fluida possível e talvez tirar ali das relações aquilo que não tá bem para nenhum dos lados e aí seguir em frente com o que tá de essência na relação. Bom, a segunda pergunta, mais futuro do que eu tenho aí traçado com o Customer Success. Eu tenho uma relação, eu brinco que por todas as empresas que eu passei, todas as minhas diretoras falam assim, Ana, para que área você vai, o que você vai fazer? Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo tema, eu sempre estou fazendo algum curso, me especializando, então, lendo livros, então eu sou uma leitora veroz de livros, inclusive livros, às vezes, que a gente ainda nem está aqui em português, eu estou lá quebrando a cabeça dele em outro idioma para tentar captar mais insumos e mais ideias de como trabalhar melhor essa frente. Eu acho que o futuro que nos reserva, ainda mais para quem trabalha na área ou quem for dedicar tempo para a área, vai ser muito pautado em dados, inteligência artificial. Eu acho que vai ser uma junção muito legal de as ferramentas e os softwares ajudando a gente a ter mais conhecimento. Você vê, quando eu vejo você fazendo seus conteúdos no Instagram, você usa o algoritmo para entender o público que você quer chegar. Então, nada mais eu acho que o futuro que nos reserva é assim. Eu acredito que vai chegar um momento que eu vou estar com o meu time entendendo a predição, sabe assim, fazendo algo preditivo. Poxa, até o final do mês, existe uma probabilidade muito grande da gente, em vez de eu descobrir um problema quando o problema já aconteceu, eu imagino que na análise de jornada a gente vai ter as ferramentas para conseguir entender assim, poxa, se a gente não fizer algo agora, tudo está apontando para que aconteça tal coisa. Então, estou bem esperançosa com o futuro nesse sentido de avanço e maturidade do Customer Success no mercado brasileiro. Mas também estou super... Eu sempre falo isso para você nos nossos papos, mas assim, geração de conteúdo, escrever artigos, essas coisas eu sempre gosto de fomentar bastante. E o processo das mentorias eu acho que me traz muito bagagem, assim, para eu também contribuir com quem eu estou mentorando, mas para eu também avançar, assim, e conhecendo novas histórias, né? Como eu tenho conduzido. E até o processo de você dar mentorias e mentorar outras pessoas, ensinar outras pessoas, também é um processo de aprendizado, né? Muito grande, gigante. Né? Gigante. A última sessão que eu tive com uma pessoa, ela me falou, nossa, a gente está encerrando, né? Já está na etapa final. Ela, não, eu preciso renovar, eu quero continuar com você. E aí eu falei, eu pensei comigo, falei, cara, eu que quero continuar com ela, porque eu tô aprendendo muito, ela tá desenvolvendo a área, e a gente vai construindo cases, e aí ela vai pra diretoria e volta, a gente pensa juntas. Então é uma forma de até fomentar um pouco mais as práticas do que eu tenho visto de metodologia, mas te agradecer imensamente, aí o convite foi super bom o papo. E se alguém quiser ser mentorada sua, como é que faz? A gente pode... Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui. Se alguém quiser te encontrar nas redes sociais ou no LinkedIn tem muito artigo bom, né? O LinkedIn tem, a gente pode deixar junto. Vou deixar tudo junto aqui na descrição do vídeo. Porque tem o arroba, né, o do Instagram, a gente deixa. Mas dá pra fazer sim, normalmente eu faço só períodos noturnos, né, porque
como o trabalho CLT eu dedico mais o horário comercial, mas à noite como se fossem aulas, vamos fazer aí juntos. Tá bom. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos da Ana Paula, Ana ou Paula, mas vai estar aqui na descrição do vídeo. Paula, obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por ter contribuído e ensinado muito a gente aqui sobre toda a sua jornada. Muito obrigado. Logo você volta pra gente falar mais, pra gente continuar essa conversa. Que ia ter muita coisa. Acho que se a gente pegar na mesa lá de casa, colocar uma câmera de cada lado assim, dá um episódio legal pra caramba, né? Mas obrigado mesmo por ter vindo aqui, por ter contribuído. E obrigado a você também, que nos acompanhou até aqui nesse papo. E eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.